Boa noite. Vamos ao nosso tema de hoje, né? Estamos aí falando cada noite, vendo como podemos nos assentar à mesa com Deus, com o nosso Salvador, e deixar que a cruz, ela possa transformar cada um de nós. Falamos sobre entrega, falamos sobre salvação, que a salvação ela já está pronta, que Deus não precisa fazer mais nada, depende de nós atravessarmos a cruz e aceitar. Falamos também a importância de nos rendermos a Ele. Na Bíblia há um relato, talvez seja a história, depende da perspectiva, é claro, a história mais triste. A história mais triste da Bíblia, quando se fala de Jesus, não é a morte de Jesus. Porque apesar da morte de Jesus, a morte de Jesus nos traz a alegria da salvação. Talvez o momento mais triste, alguns podem pensar que foi quando Jesus estava no Getsêmani, e ali ele chorou e sangue, e pediu para que aquele cálice fosse passado. Mas mesmo assim, por amor a nós, ele continuou. O desespero de ver os discípulos dormindo, enquanto ele precisava da oração deles. A história triste, talvez, de milagres, de pessoas que talvez não puderam ter a oportunidade de receber o milagre. Porque quando fala, por exemplo, do cego Bartimeu, que estava à entrada da cidade, ali se assentavam várias pessoas que tinham dificuldade. Ele não era o único cego, mas foi o único curado. Para mim, uma das histórias mais tristes, quando fala-se de Jesus, é a história de Judas. Porque Judas não se arrependeu. E essa é uma história triste. A história de uma pessoa que não se arrepende. Você já parou para pensar quantas histórias tristes estão em nosso meio de pessoas que se afiliam, que se juntam ao pecado e não se arrependem? Pode colocar o tema desta noite: traição, o beijo que ainda acontece. Vou colocar ali, eu pedi para o Mateus fazer uma correção ali, então, deu tempo, Mateus? Esse é o cara, né? Então vamos lá, o beijo que ainda acontece. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 26 e vamos ler a partir do versículo 47. Vamos ler o verso 47 até o 50. Mateus, capítulo 26, verso 47 a 50. Diz lá: enquanto Jesus ainda falava, eis que chegou Judas, um dos 12, e com ele grande multidão, com espadas, porretes, vindo da parte dos principais sacerdotes e dos anciãos do povo. Ora, o traidor tinha dado a eles um sinal: aquele que o beijar é esse, prendam-no. E logo, aproximando-se de Jesus, Judas disse: salve, mestre, e o beijou. Jesus, porém, lhe disse: amigo, o que você veio fazer? Nisto, aproximando-se eles, agarraram Jesus e o prenderam. A maior traição, ela não vem de fora. A maior traição, ela vem de dentro. De fora nós esperamos. As pessoas que não nos amam, as pessoas que não convivem conosco, quando eles fazem algo de errado ou contra a gente não se assusta. E muitos não estão nem preocupados em fazer algo contra a gente. A pior traição é aqueles em quem nós confiamos e convivemos. A pior traição é aquela que vem de dentro. E aqui está o ponto que precisa ser mostrado ou provado. Judas caiu estando perto de Jesus. O problema não é a proximidade, é natureza não transformada. Há muitas pessoas que estão dentro da igreja, há muitas pessoas que estão tentando ficar próximo de Jesus, mas se não tiverem uma natureza transformada,
também darão o beijo da traição. Proximidade com Cristo não é evidência de conversão. Reparem que no Evangelho de Mateus, no capítulo 10, 1 a 4, nós temos ali Jesus chamando os discípulos. Judas foi chamado, Judas viveu, Judas participou do ministério. Judas não foi alguém que caiu em algum momento da história de Jesus. No ministério de Jesus, ele foi chamado por Jesus. Ele não foi, olha, vamos pegar aqui, vamos fazer uma eleição para ver quem vai ser os 12. Jesus orou à noite e de manhã ele chegou. Você, e entre eles, Judas. Judas foi chamado. Judas teve o privilégio por 3 anos viver com Jesus. Dormia onde ele dormia, comia o que ele comia, andava por onde ele andava, conversava pessoalmente. Judas participou do ministério. Lembre-se que os discípulos, numa quantidade de 70, Jesus mandou que eles fossem fazer milagres, expulsar demônios. Judas estava no meio. Judas, ele pregou. Judas expulsou demônios. Judas curou em nome de Deus. E isso nos faz lembrar de Mateus capítulo 7, verso 22 a 23. Que diz, muitos dirão naquele dia, o que vão dizer? Eu preguei, eu expulsei demônios, eu servi na igreja. A atividade espiritual é diferente de transformação espiritual. Tem muitas pessoas que confundem o seu trabalho missionário, as suas questões religiosas com transformação espiritual. O fato de vir na igreja não quer dizer que eu estou transformado. O fato de eu ter um cargo não quer dizer que eu estou transformado. O fato de eu cantar, de pregar, de passar uma lição, de fazer qualquer coisa à frente da obra de Deus, não quer dizer que eu estou transformado. É claro que a pessoa transformada, ela faz isso. E aqui é um ponto que talvez a gente poderia falar um pouco mais, porque pessoas que trabalham para Cristo, há pessoas que trabalham para Cristo, que podem estar vivendo uma vida sem transformação em Cristo. Mas todas as pessoas que passam pela transformação em Cristo, trabalham para Cristo. Então, reparem que existem 3 grupos de pessoas. Não, pastor, você falou de 2. Mas existem 3. 2 grupos são aqueles que trabalham. Um é transformado, e o outro não é transformado. E há o terceiro grupo que não trabalha. Esse não é transformado. Não existe pessoa transformada por Deus que não trabalha. Toda pessoa transformada por Deus trabalha na pregação do Evangelho. Por isso que a conclusão, ela é lógica. Ellen White, ela nos diz, no livro Desejar a Todas as Nações, no capítulo 76, ali falando sobre Judas, e ela fala assim, Judas desfrutava da comunhão com Cristo, mas não se submetia à sua graça. Judas, ele estava dia a dia, direto com a única pessoa que poderia mudar o seu coração, mas ele não submeteu a sua vida à graça de Deus. Andava, mas não se rendia. Então, a pergunta que nós deveríamos fazer, o que vale mais? O que você faz para Deus ou quem você é diante de Deus? Andar com Jesus não é a mesma coisa que render-se. E muitos acham que é o suficiente. Reparem que o pecado, ele segue uma progressão inevitável. Tiago capítulo 1, 14 a 15, nos mostra que não é uma poesia, não é um canto, um romance, é uma sequência lógica que o pecado acontece de maneira progressiva na nossa vida. Primeiro, atração, depois desejo, depois ação e por último a morte espiritual. Quando você vai no pecado de Eva, Eva olhou o fruto e percebeu que ele era bom.
ele era agradável aos olhos, e ela desejou, e ela pegou e comeu. Reparem que o inimigo nunca vai colocar algo ridículo na nossa frente. O que isso mostra? Se há uma progressão no pecado que me chega a fazer a pecar, e eu começo com o desejo, que vai passando pela atração, que vai passando pelo desejo e que me leva à ação, isso mostra que o pecado não é um acidente. Ai, eu pequei, foi sem querer. Não, quando eu percebi. O pecado não é algo que acontece simplesmente porque eu cochilei. Ninguém acorda num dia, e se nós pudéssemos entrevistar alguém que cometeu um assassinato, que matou a esposa, que matou o marido, ou que matou um vizinho, que brigou com alguém na rua e matou alguém numa briga de trânsito, se você e eu pudéssemos conversar com essa pessoa, você vem cá, você acordou de manhã querendo matar essa pessoa? A pessoa, ela vai alimentando, ela vai sendo atraída, desejando aquilo. O Evangelho de João, no capítulo 12, verso 6, nos diz que ali Judas roubava. O texto nos mostra que Judas, antes de trair Jesus, ele já estava roubando, ele roubava da bolsa de dinheiro. Quem não corta no início, sempre irá perder no final. Agostinho de Hipona, eu não sei, quando eu falo Agostinho de Hipona, vocês sabem quem é Agostinho de Hipona? Não? É quando fala bonito, né? Agostinho de Hipona, né? Quando fala Santo Agostinho, você sabe quem que é? É a mesma pessoa, né? É um termo só falando. Ele escreveu em Confissões, no livro 8º, ele diz, o hábito, se não resistido, olha o que ele fala, torna-se necessidade. Você já viu alguém que fala, eu tenho necessidade, eu não consigo me controlar, eu tenho essa necessidade, por quê? Porque deixou que o hábito, que não foi resistido, não tentou parar, aquele hábito acaba se tornando uma necessidade. Aí alguns têm necessidade de fumar, alguns têm necessidade de usar drogas, alguns têm necessidade de cumprir os desejos carnais. Por quê? Porque não interrompeu, porque não tentou resistir aos hábitos. Ellen White, no Caminho a Cristo, falando um pouco mais sobre esse tema, no Caminho a Cristo, na página 34, ela diz, um mau traço de caráter que seja um só desejo pecaminoso, acariciado persistentemente, acabará neutralizando todo o poder do Evangelho. Eu não sei se você conseguiu ver a essência. Todo o poder do Evangelho é neutralizado por um único desejo acariciado persistente. Podemos ser vencedores em quase tudo, mas se um só desejo, esse aqui eu não consigo, esse aqui, espera um pouquinho, eu gosto desse. Ele vai neutralizar todo o poder de Deus na nossa vida. Judas não perdeu o controle. Ele entregou o controle pouco a pouco para o pecado. Não foi que veio de repente algo sobre ele e agora ele decidiu de uma hora para outra. Ele foi pouco a pouco entregando as rédeas da sua vida para Deus. Não é o tamanho do pecado que vai transformar, que vai mudar a vida de uma pessoa. Tem pessoas que cometem um pecado de maneira extraordinária, grande diante da sociedade. E mesmo assim conseguem ter a sua vida mudada. O que dizer de Davi? Davi foi um homem que, conforme o coração de Deus, mas antes de ser um homem conforme o coração de Deus, ele foi um homem que matou, claro, a pedido de Deus para poder trazer justiça para Israel, mas foi um homem que cometeu adultério, um homem que cometeu assassinato, mas era um homem que, apesar dos grandes pecados, ele não acariciava os seus pecados.
ele pedia perdão a Deus, ele se arrependia. Por isso que nós devemos entender que a consciência, ela é silenciada, ela não é destruída. O pecado ou as concupiscências, os desejos carnais, eles não destroem a nossa consciência, elas simplesmente silenciam a voz do Espírito Santo. E aí corre o perigo do maior pecado ou do único pecado que não tem perdão: o pecado contra o Espírito Santo. Alguns, de maneira equivocada, falam que o pecado contra o Espírito Santo é adultério, o pecado contra o Espírito Santo é assassinato, o pecado do Espírito Santo, e vão colocando os vários, mas a Bíblia deixa bem claro na teologia bíblica que o pecado contra o Espírito Santo é você silenciar a voz de Deus sobre a sua consciência, ao ponto de que você não ache que é errado. Começa a achar que é normal. Por isso que em 1 Timóteo capítulo 4, verso 2, e lá em Efésios capítulo 4, 19, diz de consciência cauterizada, diz que se tornaram insensíveis. Ninguém se torna traidor de uma hora para outra, da noite para o dia. O processo é lógico: primeiro você sente, depois você ignora, depois você se acostuma, e depois você não sente mais. Entendeu? A gente sente que está errado. Aí o que a gente faz? Ignora. Depois de ignorar, a gente acaba se acostumando. Eu estava conversando esses dias aqui com alguns jovens no sábado, depois do almoço, e eu falei com eles sobre a minha maneira que eu fui criado de não ir ao cinema. E até hoje eu nunca fui ao cinema. E quando a gente está passeando pelo shopping com a família ou com amigos, e passa naquela área de entrada do cinema que tem as propagandas, ou que vende ali suco, refrigerante, pipoca, eu passo ali como se todo mundo estivesse me olhando e eu estivesse nu, né? Será que alguém está me vendo que eu estou aqui? Vai entender mal? Eu estou passando direto, viu? Para ver se ninguém encontra. Por quê? E não estou falando que... E outro dia a gente pode discutir sobre essa questão, mas a questão é que eu senti que estou errado. E se eu fico ali ignorando isso, eu passo ao quê? Me acostumar. E quando eu passo a me acostumar, eu não sinto mais que é errado. É assim quando a gente pega algo para beber, é assim que a gente faz quando pega algo para comer, é assim que acontece quando a gente pega algo para se vestir, é assim que acontece quando a gente começa a falar algumas coisas que não deve, e a gente vai se acostumando. Por isso, Judas não traiu no beijo. Judas foi lá e traiu Jesus com um beijo. Não, Jesus não traiu no beijo. Ele já havia traído quando parou de resistir na consciência. Ele traiu há muito tempo atrás. Alguns acham que cometem um pecado quando praticam o pecado, mas o pecado foi praticado antes, quando nós deixamos de resistir, quando nós passamos a nos acostumar. Ellen White, no Caminho a Cristo, no capítulo 5, ela fala: um pecado acariciado abre a porta para Satanás. E este é um ponto muito forte. Eu sei que alguns não gostam que fale sobre esse assunto, e graças a Deus na nossa igreja não tem acontecido muito disso, de possessões, mas muitas pessoas são possessas por Satanás, porque estão acariciando um pecado na sua vida. Eu me lembro de uma senhora, um pouco mais de 1,40 m, ela tinha deficiência nas pernas, andava de muleta, era magrinha. E eu fazendo uma semana de oração lá no sul do Espírito Santo, na divisa com o Rio de Janeiro, em Bom Jesus do Norte, divisa com Bom Jesus Itabapoana. E ali na sexta-feira à noite, quando eu estava fazendo a oração final, ela estava em pé no último banco. Na frente dela tinha uns 3 bancos vazios. E no meio da oração,
com uma mão na muleta e a outra mão no banco, ela jogou o banco 3 fileiras à frente. Ela não tinha força para isso. Foi um caos, um agito. E ali a gente foi orar, fomos ver o que tinha que ser feito, pedindo a graça de Deus naquele momento. E fomos várias vezes. Já montamos naquela igreja colunas de oração, pessoas que oravam, quem era responsável de ajudar a segurar ela. Muitas vezes nós colocávamos dentro da sala pastoral. Lembro que uma vez o presidente da associação estava pregando e a porta do lado, eu fiquei sentado na porta, encostei minha cadeira na porta do lado para que não pudesse vir, e a porta ela ficava batendo, ela travada, e a parte de baixo deslocava mais de um palmo, de ela puxando e batendo, querendo entrar, e 4 homens lá dentro segurando. E numa das conversas que eu tive com ela, e ela era ex-adventista, e eu falei que ela precisava voltar, que ela precisava entregar a vida a Deus, ela estava longe. Ela namorava com um rapazinho, um rapaz novo, que usava uma corrente de bicicleta no pescoço, cujas unhas eram esmaltes pretos, e que tinham um ar pesado, satânico sobre ele. Eu falei com ela: enquanto você estiver com ele, você vai ser possuída pelo inimigo. E ela: mas eu gosto dele, pastor. E não foi uma vez, não foram 2 vezes, foram várias vezes. Até que um dia, ela entendendo e nós apelando e sempre conversando e visitando com ela, ela decidiu que iria terminar aquele relacionamento, que ela iria se dedicar totalmente a Deus. Naquela semana, ela estava andando na rua e algo tirou ela da calçada. Podemos dizer que talvez um vento, mas algo a tirou da calçada e jogou ela no meio da rua, debaixo de um caminhão que estava passando. Pois o inimigo entendeu que ele não teria mais posse sobre a vida dela, porque ela estava fechando as portas de entrada de Satanás. É claro que Deus é maior. E aquela Scania que passou em cima daquela mulher, ela se levantou como se nada tivesse acontecido com ela, porque ela decidiu andar com Deus. Tive o privilégio de batizá-la. Querido, o mais perigoso na vida de um cristão é a hipocrisia. A hipocrisia do que a rebeldia. O Evangelho de Lucas, em capítulo 22, 47, 48, diz que Judas traiu Jesus com um beijo. Sabe, aqui está o ponto talvez mais perturbador do texto. O sinal de intimidade virou instrumento de destruição. Um sinal de amor, de carinho, foi demonstrado por hipocrisia que ele deveria entregar a Jesus. E isso é perturbador. Apocalipse 3,16 diz: Deus não repreende os frios com a mesma intensidade que os mornos. Não és quente, nem és frio, mas és morno, estou a ponto de vomitar. Reparem, Deus, ele não chama tanto a atenção do frio e do quente, mas ele está mais preocupado com quem? Com aqueles que são mais ou menos cristãos, que brincam de ser cristãos. A pergunta não é: você caiu em pecado? Mas a pergunta deveria ser: você ainda sente quando Deus te chama? Porque muitas vezes nós caímos em pecado e achamos que é normal. O interessante é que a primeira coisa que acontece quando a gente cai, a gente, ou antes de levantar, a gente olha para o lado para ver se alguém viu. A gente cai, olha para o lado, levanta, como se nada estivesse acontecendo. A partir do momento que a gente começa a cair e a se levantar sem se importar com as pessoas em volta, no sentido espiritual, quando a gente cai espiritualmente, a gente para de se importar do que a voz está dizendo do Espírito Santo para nós. Nós passamos a viver uma vida morna. O rebelde, ele sabe que está longe.
Se você descer aqui ao viaduto da Falcão e tiver a oportunidade de conversar com algumas pessoas que ficam na calçada lateral ali do posto de gasolina, ou nos trilhos em cima ali do viaduto, ou ali em volta, você vai perguntar: você está certo? É isso que você quer para a sua vida? Eles vão dizer claramente que estão longe do ideal. Eles sabem que aquilo não é o melhor para eles. O perigo é o hipócrita que acha que está perto de Deus. Um pregador da metodista chamado John Owen, em 1656, no livro Of the Mortification of Sin, eu vou parafrasear o pensamento dele. O pecado sempre trabalha para levar o homem ao extremo. Ele diz assim, o original: esteja matando o pecado, ou ele estará matando você. Em outras palavras, o pecado vai te levar ao extremo do erro. Judas não parecia perdido. Judas parecia discípulo. As pessoas olhavam para ele e viam discípulo. Ele era um líder financeiro daquele grupo. O que ele falava tinha peso. É tanto que quando Maria quebra o perfume para lavar os pés de Jesus, ele é um dos primeiros que começa a falar: podia vender, dar aos pobres. E as pessoas começam a murmurar por influência de Judas. Judas não era um opositor de Jesus. Ele era um seguidor falso. E aqui é o ponto que deve trazer para nós refletirmos, porque todo pecado revela um Deus substituto. Em Mateus 26, 15 diz: que me dareis? Judas não rejeitou Jesus sem motivo, ele trocou Jesus por algo. Em 1 Timóteo capítulo 6, verso 10, diz: do amor ao dinheiro é raiz. A raiz dos problemas, dos pecados, é o amor ao dinheiro. O que nós temos amado mais a Deus, o que tem se tornado aquilo que nós amamos mais do que a Deus, esse se torna o nosso Deus. Sempre que Cristo perde valor, outra coisa assume o trono. Judas não traiu Jesus por impulso. Judas calculou a traição com Jesus. Se você for no livro Desejar a Todas as Nações, e eu estava li hoje o capítulo falando sobre Judas, fala de que Judas percebeu, antes dos outros discípulos, que Jesus seria morto na cruz. E ele, para tirar proveito disso, foi lá vender ou trair a Jesus por 30 moedas de prata. Ele calculou. O problema nunca é só o pecado. O problema não é o ato do pecado em si, mas é o que nós amamos mais do que a Deus. Eu faço um pensamento de confronto agora. O que hoje compete com Jesus na sua vida? O que tem competido? Será que são os prazeres deste mundo? Será que muitas vezes eu corro mais atrás dos prazeres do que de próprio Deus? Eu citei aqui o cinema, e talvez o cinema hoje não entre nas rodas de conversa. Nós temos agora aqui em Bauru um circo. Prazeres. Não estou falando que o cinema é pecado, ou ir ao circo é pecado, mas quando eu busco esses prazeres no lugar de Jesus, é pecado. Porque eu estou, ao ir buscar o prazer, dando um beijo em Jesus. Quando eu corro atrás do dinheiro, do trabalho, ao ponto que eu não tenho forças para ir na igreja, eu não tenho tempo para ter uma devoção com Deus, eu saio muito cedo, eu chego muito tarde, eu faço só uma oração. Eu conversando com um rapaz essa semana, com dificuldade sobre faculdade, ele falou assim: pastor, o único momento que eu oro é na hora de comer. Trocando o futuro, ele está almejando o futuro numa faculdade, trocando Deus por isso.
Talvez nós estejamos trocando a reputação com medo. O que os amigos vão dizer? O que a família vai dizer? Como é que vai ser? E agora, eu não sei. As pessoas, você é cristão, você é aquela igreja que não pode fazer isso, aquilo, mas... Alguns trocam Deus pelo relacionamento. Muitas vezes por amor à esposa, por amor ao marido, por amor aos filhos, por amor aos pais ou outros amores de relacionamento, preferem esses relacionamentos do que a Deus. E esse jovem que eu estava conversando, e era sobre relacionamento também, e ele falou, pastor, e no final da conversa ele tomou a decisão, pastor, eu vou criar um limite. Não vejo a minha vida longe de Deus por causa de alguém, apesar de gostar dessa pessoa. Uma decisão difícil para um jovem tomar, mas uma decisão certa a ser tomada. E eu pergunto para você, o que hoje compete com Jesus na sua vida? Por isso, aí nós devemos entender que a graça, ela não é imposta por Deus. Deus não impõe a sua graça. A graça, ela é oferecida. Por isso que em Mateus 26:50, quando Judas chega, Jesus chega para ele e fala, amigo. Jesus sabia que Judas estava traindo. E isso destrói qualquer desculpa teológica, fatalista, de que Deus não é isso, Deus é aquilo. Deus poderia naquele momento repelir a Judas, mas Deus respeita a liberdade humana até o fim. Jesus, antes de Judas trair, alertou Judas. Jesus conviveu com Judas. Jesus apelou a Judas. Mas, infelizmente, Judas fez a sua própria escolha. O Evangelho de João 13:27 nos mostra de que a presença de Deus, ela só é miraculosa, ou ela só transforma quando nós nos rendemos por completo a Ele. Desejar a todas as nações, ali ainda falando sobre Judas, no capítulo 76, diz, repetidamente, quer dizer, várias e várias vezes, ele resistiu ao amor divino. Conclusão? Judas não foi rejeitado por Deus. Ele resistiu a Deus até não querer mais a Deus. Eu separei algumas frases para nós pensarmos um pouco nesta noite. O problema não é cair. O problema é se acostumar com a queda. Você pode beijar Jesus e ainda assim traí-lo. O pecado que você esconde hoje pode destruir você amanhã. Judas vendeu Jesus por moedas. Hoje, muitos trocam Jesus por hábitos. A maior tragédia não é negar Jesus, é fingir que o ama. Se juntarmos tudo isso, nós podemos ver que a proximidade de Deus não salvou Judas. O conhecimento de Deus não salvou Judas. O ministério na igreja, ou como apóstolo, não salvou Judas. Há muitos que estão na igreja, há muitos que conhecem a Bíblia de uma ponta a outra, há muitos que trabalham no ministério de Deus e não serão salvos. Porque o que faltou? Rendição. Render a vida a Deus. Reparem, isso não é sobre Judas, é sobre nós. A história de Judas, o entendimento de que nós temos sobre Judas, não foi deixado o relato para, tadinho de Judas. É para nós entendermos a nossa própria história. É sobre um padrão espiritual que pode estar acontecendo hoje, agora, na minha vida e na sua vida. Que pecado? Eu e você talvez estamos racionalizando. Que pecado? Onde você parou ou já parou de lutar? O que você está mantendo que Deus já pediu para entregar? Que você já sabe que é errado, você já pediu o sinal a Deus, Deus já deu o sinal e você continua. Já contei aqui, alguns anos atrás, de que eu tomei a decisão de ser pastor aos 8 anos de idade,
Mas aos 14 anos em diante, tomei algumas decisões erradas que eu não queria mais ser pastor. É tanto que quando me formei no ensino médio, eu fui tentar a faculdade de Direito. Mas por consciência também, fui lá e falei, vou tentar teologia também. E acabei passando em teologia, faculdade de Direito na Federal, eu fiquei como suplente, e ninguém desistiu aquele ano, Federal, quem é que desiste, né? Então, fiz teologia por 2 anos e meio, tomei decisões erradas e fui expulso da faculdade de teologia. E ali o diretor, o professor, falando comigo, falou assim, se você fizer isso, se você fizer aquilo, você pode voltar. Eu não quero voltar, não estou nem aí. Falei algumas coisas lá, quase que esbravejando, e fui embora, virei as costas. E vez após vez, depois disso, fui fazer faculdade de pedagogia. Depois disso, me casei. Trabalhei numa entidade filantrópica que trabalha com recuperação de drogados. Trabalhei como gerente e design gráfico numa empresa gráfica. Tive o privilégio de morar nos Estados Unidos por um período de tempo. E nesse período de 5 anos, de quando eu terminei de quando eu fui expulso da faculdade, e eu voltei para terminar o curso teológico, pelo menos 3 vezes Deus me chamou para fazer teologia novamente. E eu desafiei Deus. A primeira vez eu estava para casar, já tinha sido expulso da faculdade, fazia pedagogia, e o meu carro furou o pneu, já contei aqui da história do Fusca, e falei, se o senhor resolver, eu falto fazer teologia. E isso foi no primeiro ano, demorou ainda mais 4 anos depois. E outros momentos. O grande problema é o que está nos impedindo ou nos mantendo longe da entrega, mesmo sabendo que é errado, porque nós não queremos desfazer dos nossos gostos. Porque ninguém trai Jesus no momento do beijo, trai quando decide não obedecer mais. Que áreas da sua vida? Que áreas da nossa vida nós estamos negociando com Deus? Será que é um hábito que na verdade se torna um vício escondido? Será que é uma prática que pode ser tolerada pela sociedade, mas que está se colocando no lugar de Deus? Será que é um pequeno pecado que ninguém sabe e que eu me alimento dele, gosto dele, me traz prazer? Será que é uma vida dupla, com uma dupla personalidade espiritual? Na igreja é uma coisa e fora da igreja é outra coisa. Paulo, em Hebreus capítulo 3, verso 13, ele diz que o pecado endurece o coração, e a pessoa passa a viver na prática achando que é normal. Lembro de um colega meu, pastor, que estava vivendo uma vida de adultério no ministério. E um outro colega, uma parente de outro colega, viajando na Argentina, nas férias, encontrou com esse pastor com amante. Para Deus não existe lugar que se esconda. E agora o pastor foi falar para ele, amigo, o que está acontecendo, tal, não sei o quê. Não, não fala para ninguém, deixa eu resolver minha vida e tal, não sei o quê. Eu falei, não, ou você conta ou eu conto. E aquele pastor foi lá na associação e foi perante a esposa contar o que estava acontecendo. E o pastor que estava adulterando falou mal, falou, olha, você acabou com o meu ministério, você acabou com a minha vida. Ele nunca falou que era ele que tinha acabado com a vida dele. Terceirizando a responsabilidade, vivendo uma vida dupla, achando que dá para viver espiritualmente aqui, dá para viver mundamente, ou de forma mundana lá fora. Por isso, eu faço um chamado final. Hoje talvez seja a oportunidade de ter rupturas, não com comportamento apenas, mas como padrão. Que nós temos que falar, não dá mais andar com Jesus e esconder o pecado, não dá mais parecer fiel e viver dividido. Hoje é o dia de tomar uma decisão, porque amanhã pode ser tarde demais. Não viva uma vida dividida. A cruz é para que nós possamos olhar e ver quem nós somos de verdade e deixar que ela nos transforme. Deu para entender? Você consegue, junto comigo, entender que
não é que nós estejamos longe de Jesus. Porque se você está aqui, você está me ouvindo aí pela internet, não é quer dizer que você está longe de Jesus, mas talvez você não tenha se rendido totalmente a Jesus. A gente precisa parar de apenas andar com Cristo e começar a se entregar completamente nessa caminhada com Cristo. Porque você vai lembrar que muitas vezes na sua infância, na sua adolescência e juventude, você andou com seus amigos ou suas amigas, e muitas vezes você andava com eles, eles faziam coisa errada e você não fazia. Ou eles faziam coisa certa e você não fazia. O andar com a pessoa não quer dizer que você vai ser transformado com ela, se você não se render, se entregar completamente a essa pessoa. Não adianta você casar com alguém se você não vai ajudar, se você não vai compartilhar tudo neste novo relacionamento. Será que hoje nós precisamos trocar o beijo da traição por uma entrega verdadeira a Deus? Será que não é hoje o dia de nós pararmos, e talvez eu poderia dar aqui, toque uma música, vamos deixar aqui um minuto, para que você e eu possamos pensar. Mas não é este o momento, é agora. Talvez em casa depois você possa refletir mais, pensar e refletir, mas nós temos que entender que a nossa decisão, porque Judas beijou Jesus, mas não se rendeu, mas Jesus respondeu com amor, e é isso que define tudo. Ainda há esperança, ainda há graça, ainda há tempo. Em 1 João 1,9 diz, se confessarmos os nossos pecados, ainda há graça, amigo. Querido irmão, querida irmã, querido filho e filha de Deus, há graça, mas não para quem resiste, e sim para quem se rende. Em resumo, o tema de hoje, sobre a traição, o beijo que ainda acontece, é um momento de pensarmos e rendermos, de entregarmos por completo a nossa vida aos pés da cruz de Cristo. Que Deus nos abençoe, que nós possamos tirar aquilo que estamos colocando no lugar de Deus e colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida. Que Deus abençoe. Senhor Deus, que nada possa ficar diante do nosso Salvador, que nós possamos entregar tudo da nossa vida. Se há alguém aqui nesta noite, Senhor, que está passando por uma luta, por algum desejo, algum hábito, algumas dessas coisas que estão se colocando à frente do Senhor, que essa pessoa possa ouvir a Tua voz neste momento, que o Espírito Santo toque a sua vida. Pode ser eu, Senhor, pode ser alguém que está aqui, não importa quem seja, que o Senhor demonstre o seu amor, mudando, transformando e nos dando a oportunidade de nos rendermos a Ti por completo, para que assim nós possamos ter uma vida transformada e assim logo possamos estar contigo nas mansões celestiais. Amém. Nos abençoe, nos guarde, esteja presente na vida de todos nós, é o que pedimos por Jesus. Amém. Amém.